E aí, igrejados, beleza? Tudo certo? Como é que tem, gurizada? Tudo certo. Aí, beleza, Naor? Fala, Naor. Belezinha? Ah, tá. Achei que o Naor tava cansado. E aí, Dan? Voando. Mas A mil. sempre, sempre. E aí, galera, então esses daqui são os ainda não conhecidos, mas provavelmente conhecidos, os igrejados. De igrejados. Como é que é os igrejados? É o quê ainda, Léo? Que lembra? Que pertence a uma igreja. Igrejados. Igrejados pertencem a uma igreja. A gente vai falar os igrejados antes. Tu falou um negócio da Bruna que ia lembrar os outros caras, os barbichas. Os barbichas, é isso. Não, mas eu pensei que era uma pergunta relacionada ao tema, né? Então, relacionada ao tema, igrejados é que pertencem a uma igreja. Galera, a ideia dos igrejados é o seguinte. Aqui, a grande maioria já teve contato com religiosidade, né? Pessoas que se envolveram com doutrinas, outras com o evangelho genuíno. E a gente já viveu e já ouviu muita coisa que muitas vezes é contraditória, né? E são ensinos, muitas vezes. E nós resolvemos formar essa turma aqui para bater um papo sobre assuntos que são um pouquinho polêmicos, por assim dizer. Pessoas que, por exemplo, não frequentam uma igreja ou têm pavor de frequentar uma igreja porque já ouviram o Naor falar coisa que não era legal, por exemplo. Né? Tô dando um exemplo na hora aqui. Forçou a barra em tal momento. Ou, eu ouvi, por exemplo, eu não vou numa igreja porque se eu chegar lá é só gritaria. Então eu não vou. Né? E já tem outros, que a gente conhece muitos, que tiveram contato com a igreja, tiveram uma vida de igreja e por alguma razão pularam fora. Ou foram pulados fora também. Né? Tem lá seus medos e seus receios. Então, por isso que a gente está desenvolvendo essa ideia desse bate-papo aqui para conversar com vocês e trazendo os igrejados, porque igreja não é um prédio, não é uma casa, não é uma sinagoga. Igreja é nós, é eu e você, né? Você que está aí também ouvindo a gente, acompanhando a gente, você é igreja. Então, diante disso, nós queremos conversar algumas coisas, tá? E por isso, para começar esse negócio aqui, eu vou fazer uma pergunta para meus amigos aqui, nós vamos começar a botar lenha na fogueira já de cara. De cara. O que vocês não gostam da palavra religião? Não gostam. O que vocês não gostam da palavra religião? Primeiramente, eu acredito que a religião ela traz um peso muito forte da maneira que ela é expressa em nós, né? Tipo, religião, para mim, traz algo na minha memória como algo que eu tenho que fazer pressionado a fazer. Então, eu faço porque alguém tá me meio que obrigando. Religião, uma obrigação de fazer, né? Naor? Religião eu vejo como uma separação entre duas coisas, né? Vamos supor, eu creio em uma coisa, a outra pessoa crê em outra, e a gente não pode se relacionar por causa dessas duas as religiões diferentes. Então isso causa muitas vezes a separação em uma união até mesmo dentro da família, e também separação entre entidades, igrejas e até projetos. Assim como o Naor falou, eu acho que a religião ela causa separação entre o homem e Deus. Jesus ele não veio para instituir uma religião, e ele não veio para criar doutrinas, ele veio nos trazer princípios, um modo de viver. Então a religião, ela, como o Léo, né? O Léo falou. Estou conhecendo o Léo, conversando com ele hoje, primeira vez hoje. Já vi ele algumas vezes na igreja e tal. Mas, então, Jesus ele não veio para te dar uma norma, ó, tem que ser assim, uma regra, uma lei. Ele veio te trazer princípios. Então, a religião é isso. A religião ela te afasta, como o Noro falou, de pessoas, te afasta de outras instituições e também te afasta de Deus. Cara, então a gente pode dizer que aí a gente já tem um grande problema, né?
Que normalmente uma das perguntas de censo, de questionário, de, sei lá, de tudo quanto é coisa aí que se pergunta qual é a tua religião. Pergunta que se ouve muito. Qual é a tua religião? Então aqui nós já achamos um grande problema, ou um grande desafio, né? Até porque, né, e vocês falam, né? Fica à vontade. Até porque, cara, um negócio bem interessante assim, ó, eu sei que tem um livro aí, cara, que ele é super conhecido no mundo inteiro. Eu creio que é o livro mais conhecido do mundo, tá? Tem uma parte dele que diz que nós todos somos a igreja e somos um só. Mas se a religião causa divisão, não sei, Naoro, eu acho que nós estamos com um problema. O que tu acha? Complica bastante, né? Porque ele nos traz a ilustração de como tu falou, nós somos somos irmãos, uma unidade. E quando eu vejo algo diferente na pessoa que está ao meu lado, que é para ser um comigo, né? Por causa de uma religião ou um jeito de pensar diferente, causa muito transtorno para nós. O interessante da questão religião abordada no sistema em que a gente vive, em relação à faculdade, prova para tu entrar no concurso público, alguma coisa do tipo, qual religião que tu pertence? É meio que dentro do sistema tá ocorrendo essa separação. Pô, eu pertenço a isso, então tu fica desse lado. Tu pertence àquilo, tu fica daquele outro lado. Então a questão, que tipo de para qual religião tu pertence, uma maneira que o sistema tem de fazer uma autosseleção das pessoas, e eu vou separar um num canto porque é daquela religião e outro naquele canto porque é de outra religião. Então é algo que está impregnado no sistema em que a gente vive, Então, né? a religião faz ao contrário do que o texto diz, né? A religião divide. Divide, com certeza. Cara, bem interessante. E olha só, cara, pensando nesse negócio de a religião divide, meu. A gente deu uma ideia que todos nós aqui, a gente tem os nossos princípios cristãos, a gente tem a nossa fé bem clara, cada um de nós tem a sua fé. E nós não trabalhamos ideia de igreja, não trabalhamos ideia de denominação, não trabalhamos nada disso. Mas a gente está convicto em quem nós cremos. Eu posso dizer isso por todos. Mas vamos tentar se colocar de uma forma diferente agora. Por exemplo, o Naor não quer saber de igreja. Tem pavor de igreja. O Dan, credo, se falar de igreja ele corre. O Léo, falou que é crente, para ele não chega nem perto. Como é que seria esses caras olhando para a religião? Como é que vocês acham que esses caras olham para o assunto religião? Essas pessoas que não querem nem ver na frente. Cara, tem muita coisa que a gente poderia citar. Eu ouço muito de pessoas assim, a questão de que igreja só quer dinheiro. Outras coisas que eu vejo também, igreja, ela quer só fazer uma lavagem na tua mente. Lavagem de cerebral, tudo. né? Lavagem, a mais dita, né? Lavagem cerebral. E entre outras coisas, né? E como a gente começou nisso, a religião, ela acaba entrando nisso. Ela acaba nos separando por causa dessas coisas. Mostrando algumas coisas que, quando tu tá dentro, tu entende que é muito diferente do que a gente ouve. Porque o pessoal tem um preconceito, e quando eu falo isso, as pessoas de fora da igreja têm pessoas que não, por exemplo, não frequentam nenhuma não vai em nenhuma placa, vamos usar não são praticantes. Isso não, às vezes são, mas não tá ali no corpo, não tá no braseiro, né? Não tá junto. Então eles têm muito preconceito da igreja, como o Noro falou, da parte financeira, do dinheiro, tu vai lá dar dinheiro pro pastor, tu vai lá, não vai poder mais usar a roupa que tu usa, tu vai ter que deixar o cabelo crescer. Então são coisas que religiosos causaram essa má impressão. Religiosos, não foi Jesus, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, não foi a igreja como um todo que causou isso, mas foram religiosos. E eu acredito que isso aconteceu por causa do fanatismo, do desequilíbrio.
Porque Jesus ele ensinou uma coisa e as pessoas pegaram aquilo ali e começaram a fazer o negócio ficar pesado, como o Léo falou no começo, se torna um peso. E é bem isso. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha eu e meu irmão, a gente tinha uma babá e ela era evangélica, não vou dizer de qual igreja. E ela não tinha televisão em casa. Porque o pastor dela dizia que era pecado assistir televisão. Ah, tu vivia essa época também. E aí um dia, por um acaso, a gente foi na igreja com ela e o pastor convidou os membros para ir jantar na casa dele. Não foram todos, mas convidou alguns e a gente estava junto. E aí a gente entrou lá na casa do pastor e eu pedi para ir no banheiro. E quando a gente passa na frente, na sala, assim, o pastor tem uma televisão, aquelas quadradonas, grandona, assim, de tubo na época. E eu fiquei, depois aquilo ali mexeu comigo, eu tinha o quê? Uns 9 anos, eu acho, 9, 10 anos. E aí eu falei assim, ô tia, não vou falar o nome dela, porque um dia talvez ela assista. Ô tia, por que a senhora não vê televisão? Ah, mas porque o pastor ensina a gente que é pecado ver televisão. Não pode. Isso é uma coisa do inimigo. Aí eu falei assim, mas aquele dia que a gente foi na casa dele, ele tinha televisão. Por que a senhora não pode? Por que ele pode? É aquilo, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Joga um fardo pesado muito comum. Joga um fardo pesado nas pessoas e faz ao contrário. Isso é verdade. Mas eu acho também, continuando ali, até... Lembrando, galera, que o Naor não gosta de falar. É verdade. Daí tu me quer, né? Você tem que cuidar pro Léo não cortar ele. Só um pouquinho que é minha vez. Só um pouquinho. Só um pouquinho que é minha vez. Mas continuando ali, gente, até como o Jairo falou, de algumas pessoas que já teve dentro, né? Agora o pessoal tava falando e eu acabei lembrando. E ele falou ali também sobre lideranças que colocam um peso, um fardo. Muita gente sai e não quer voltar, Jairo. Sabe por quê? Porque existem lideranças que acabam jogando um fardo pesado em cima. É o que eu acho que alguns comentam que... Eu já, pelo menos, não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi muito essa expressão de que é uma igreja comandada por homens. Isso. Não vou dizer que isso não acontece, nem vou dizer que isso acontece, tá? Porque realmente, infelizmente, acontece. Mas segue, eu tô... Mas acabam colocando um fardo tão pesado nas pessoas que elas acabam achando isso ali difícil. Claro, fica difícil. Porque quando te largar vamos supor, te larga 60, 80, 100 quilos aí, que você não pode carregar nas costas. Não vai ser difícil. Então acaba, quando coloca muita religiosidade no negócio, acaba ficando muito difícil continuar. E daí algumas pessoas acabam não querendo uma irmandade, como eu vou dizer, uma comunhão. Uma vida em comunhão. Exato. E aí é um negócio bem interessante, até que o Léo tá quietinho aqui também, né, Léo? Não, por exemplo, o Léo é aquele cara que ele fala pouco, mas ele fala assim, ó. Reto e direto, né? Mano. Não, cara, mas o que eu ia dizer? Assim como o Naor tava falando, o Dan tava falando também aqui, eu me lembrei de situações exatamente dessas, cara. Que nem a gente tá falando de pessoas que têm a mentalidade de religião, que nunca foram numa igreja, mas aquelas que já tiveram uma vida como igreja. E aqui eu me permito usar o meu exemplo. Eu já tive, eu me criei em lar cristão. Agora tô falando de mim, tá? O Jairo nasceu em berço cristão. Só que com meus 15, 16 anos de idade, eu disse, cara, não quero isso pra mim, meu. Eu quero... Por quê? Porque aqui não pode isso, pode aquilo. Não quero. Entendeu? E aí fui viver o mundo. Não vou dizer que foi bom. Graças a Deus conheci minha esposa, né? Tudo, entre outras situações que aconteceram boas. Mas... por causa dessa carga aí. Eu vou contar um negócio pra vocês aqui bem maluco, cara. Uma experiência minha, cara. Eu lembro, cara. Eu era piá, cara. Eu cantava no louvor. A gente tava envolvido ali sempre. E a gente foi pra determinado local. Tocar e cantar. E aí lá tinha uma irmãzinha lá, né? Piá, envolvido, coisa. Aí daqui a pouco, a conversa ficou mais séria, né? E aí eu lembro que o cara que tava sob a minha liderança chegou em mim. Amo muito ele, tá? Deixo bem claro. Mas aquilo pra mim se tornou um peso,
naquele momento, que ele chegou pra mim e disse assim, cara, se tu ficar perto dessa menina, tu não vai cantar. Então, tá decidido. Não canto mais. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Meu irmão, o Marquinhos sabe disso, uma galera. E fiquei aqui, ó. Tempo. Sem Por isso. Então, não, sem cantar, sem fazer nada. Sem fazer nada. vida de igreja. Sem vida de igreja. Entendeu? Porque, não, cara, como assim? Entendeu? Hoje, eu, pelo menos, creio numa visão, e creio que vocês também creem nisso, uma visão que a gente chama de algo não merecido, né? De que a coisa não é tão burocrática e tão pesada como é. Mas, cara, eu tenho certeza, cara, que entre nós aqui, se nós tirar, nós vamos levantar 50 nomes rapidinho de pessoas que já conhecem o evangelho, que já frequentaram a vida de igreja, participaram de ministérios, foram líderes, foram pastores e não querem saber. Provavelmente, religiosidade. O que tu acha, Léo? Total. O interessante é que a religiosidade impregnada me traz outra situação que agora, no próximo mês, é o que a gente vai viver. E religiosidade que impedia a gente de olhar a TV e não ficar a par das coisas que aconteciam. Então, não era permitido olhar a TV porque a TV era de alguém era que... do diabo? Do diabo. Digamos assim, né? Digamos Desculpa assim, a né? expressão aí, galera. Mas era, né? O comum que nós a ouvíamos. TV... Então, não era permitido olhar a TV. A gente não ficava a par da situação. Então, nós, como pessoas de posição, a gente não podia se posicionar porque não tinha entendimento do que falar. E sobre o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo. E em questão do peso que isso traz, né, para nós, né? Não pode uma certa parcela de pessoas, outras podem, entendeu? E no nosso meio hoje, graças, né, a Deus, a gente pode dizer assim, não tem sido assim. E a ideia do podcast aqui, da nossa conversa, né, é fazer com que mais pessoas sintam-se capazes de conversar, de falar abertamente sobre diversos assuntos. Então, a gente estava até brincando... Sem tabu. A gente estava brincando em off aqui que a tatuagem é pecado. Então, mas não existe uma base que diz que é. Entende? Porque tudo que é feito em nós é de dentro para fora. Então, se nós temos essa convicção de que a gente é morada, entende? Não vai ser um desenho na minha pele que vai definir o tipo de pessoa que eu sou. Jamais. Entendeu? É mais leve. Entendeu? E se essas 50, 60 pessoas que o Jairo falou ali tiver esse entendimento através de escutar o que a gente está falando aqui e daqui a pouco vir aqui, sentar aqui do nosso lado, participar, trocar ideia de diversos assuntos, né? Vai se tornar mais leve para essas pessoas também. E a gente, querendo ou não querendo, a gente está quebrando religiosidade. E um negócio bem interessante é que tu vai conversar com pessoas que, como a gente está falando aqui no contexto de pessoas que já conhecem o evangelho e estão afastadas, elas vão dizer, eu já sei como é que é. Não adianta, não vai funcionar. Não adianta, não vai me convencer, eu vou chegar lá e vai ser a mesma coisa. Só de falar isso a gente já lembra inúmeros nomes aqui, né? Quer dizer, cara, que os caras falam isso. E aí eu tenho pra mim, cara, que eu não vou julgar o cara. Dentro da forma como ele vê as coisas, do que ele viveu, talvez ele tenha razão dentro da forma dele pensar. Mas aí, eu acho que entra uma coisa que agora eu queria contrapor a palavra religião. Que pra mim, a palavra que é o oposto da balança da palavra religião é Jesus. Cara, aí eu vou dizer um negócio, cara. Se tu conhece religião, tu vai ter todos esses problemas, inclusive que eu vivi, que vários aqui, todos nós vemos, todos. Se tu vive religião. Agora, se tu conhece a palavra Jesus no princípio e quem realmente é, eu acho que tudo isso fica fácil, fica leve, como há pouco agora o Léo comentou. Cara, Exato. É leve. Por que é leve? Porque eu entendo, cara, que o cara que veio, que mudou minha história, mudou minha vida, que me salvou do caminho que eu estava destinado, cara, esse cara foi muito simples, muito prático, muito básico. A gente pode entrar em várias polêmicas por causa de Jesus, cara. Por causa da palavra Jesus. Uma, por exemplo, qual foi o primeiro milagre do cara? O cara chegou lá na festa, acabou o vinho. Não, traz água aqui, vamos dar mais vinho pra esses caras, meu.
Imagina se ele chega hoje aí e faz isso, cara. Jesus é alcoólatra. Imagina, cara. Jesus chega aí hoje e diz, não, vou multiplicar o vinho dos caras, meu. O que esse cachaceiro quer falar Mas de Jesus foi chamado de assim. cachaceiro. Entendeu? Ele foi chamado disso, cara. E aí, cara, é que eu acho que agora é uma coisa importante, porque a gente fala de religião, por isso que eu comentei, para nós abrir aqui a ideia, né? De, cara, pessoas que conhecem a igreja, que ministram, que são líderes, que são pastores. Às vezes estão lá dentro, cara, dentro da igreja, estão vivendo a vida de igreja há anos ali já, mas ainda tem esse negócio de religião, não Jesus. Embora que, baseado nessa ideia, não que a gente defenda alguma bandeira, como eu havia comentado, se eu defendo a ideia de que meu corpo é habitação, então eu vou me regrar a certas tipo de atividades que eu não vou me envolver. Então, eu escutava até há um tempo atrás algo bem relacionado a isso que a gente está fazendo aqui, dessa conversa dinâmica, e de alguém que disse assim, antes de eu me tornar uma pessoa cristã e ter a cultura de uma vida cristã, eu era músico, eu tocava em banda. E só que, para mim, essa pessoa falando, né? Para mim, tocar música na banda me prejudicava. Então, eu comecei a fugir disso. Porque eu me tornei cristão. Então, eu entendi que não há religiosidade... Mas não foi alguém que impôs. Não foi. A pessoa entendeu que como... A diferença de religião e Jesus. Exatamente. Como ser habitação e não prejudicar o corpo. Então, ele fugia daquilo ali. Porque toda vez que batia naquela tecla de voltar para aquele ambiente, então havia uma contaminação daquele templo que era para Deus. Então, ele fugia daquilo ali. E fugiu tanto que depois passou algum tempo, veio um convite para que dentro da mesma produtora ele criasse uma banda evangélica. Ele criou a banda evangélica dentro dessa mesma produtora. Só que o ambiente não era um ambiente de luz, entendeu? E não tinha como essa pessoa conviver naquele ambiente. Então, ela continuou fugindo. E é uma expressão que eu usei até na reunião de quarta-feira, que em questão de que ele fugiu, continua fugindo, e mesmo aquilo não causando mais nenhuma interferência nele, ele continua fugindo daquilo ali. Porque cada um de nós conhece a maneira da gente agir ou trabalhar, o que nos afeta, enfim. Mas eu achei interessante isso, né? Então, não que a gente esteja defendendo uma bandeira de que pode ou não pode, enfim. Mas se eu entendo que eu sou habitação e que em mim não há religiosidade, e é leve. Então, não é o saco de 50 quilos ali do Naor, né? Assim, 80 quilos, aliás, forçou um pouquinho. Não é isso que vai me parar, porque eu entendo que é leve. Mas aí, cara, eu acho que aí é que fica interessante. Porque na religiosidade, eu é quem sou responsável por tudo isso daqui. Entendeu? Na religiosidade é tudo culpa minha. Tudo é eu quem faço, é eu quem pago o pato. Já no Jesus, ele é o centro. Ele é o cara que habita em mim. Então é ele que carrega o fardo, não é mais eu. Pelo menos eu consigo ver dessa forma, né, cara? E aí é que eu creio que quando tu não consegue entender isso, cara, quando tu não consegue ficar claro isso, é que a religiosidade acaba literalmente te matando. Ou impedindo de tu conhecer quem é Jesus de verdade. O apóstolo Paulo falava, né, que ele cometeu vários erros, mas que tudo que ele fez foi por Jesus. Então, que nem tu falou, o centro de tudo é Jesus. A gente não é perfeito, a gente não é o super-homem, a gente não é o número 1 do mundo, então a gente vai cair, a gente vai falhar, a gente vai errar, mas o centro é ele. Quem domina é ele, quem comanda é ele. Tá? E tem esses dias eu estava num diálogo com o nosso amigo Cris, e a gente falava sobre o convencimento. Grande Cris. Não é o pastor, ou não é o líder, não é o... Alguém vai chegar pra ti, vai botar o dedo na tua cara e vai dizer assim, tu tem que parar de fazer isso, porque isso aqui tá errado, tu vai pro inferno. Não, é o próprio Espírito Santo. Eu tenho vários
vários exemplos que aconteceram comigo, inclusive do vício da cocaína, que não foi ninguém que chegou para mim e disse assim, ó, tu tem que parar. E foi tão forte que eu não precisei de uma clínica, não precisei de um tratamento, eu não precisei tomar um remédio. Quando o Espírito Santo, quando Deus me convenceu que eu precisava parar, o próprio Deus me deu condições de parar, me ajudou e eu não tive mais vontade. Não foi aquela coisa assim, quando às vezes deu vontade de voltar. E isso é a diferença da religião para Jesus. A religião, ela te força. Não, tu não pode fazer isso porque isso é errado de tu fazer. Jesus não, Jesus disse, vem a mim como você tá e eu vou te ajudar. E aí a pessoa que vem até ele se entrega e faz aquilo ali, vive uma vida de acordo com Jesus, como é que a gente está falando, não de religião, é transformada, é mudado. A pessoa ela colhe o fruto daquilo. Essa vida que Jesus veio para trazer, a vida com abundância, a pessoa vai ter, é inevitável, não tem como não ter. Então, nas tuas palavras, Dan, nós podemos dizer que aquele que está ouvindo a gente, ou que está escutando a gente, sei lá, assistindo a gente, sei lá onde for, se ele nunca pisou numa igreja com medo de regras, Nossa, que ele continue assim, na verdade. Se é por medo de regras, que ele continue assim. Mas agora, se ele quer conhecer um sentido para a vida, aí busca entender quem é Jesus. Jesus é muito mais que um manual de instruções de como fazer ou como ser. Ele só quer que tu venha e siga. Eu tô assistindo um seriado, não sei se a gente pode fazer propaganda. Por enquanto The não tem Chosen. merchandising ainda, mas vamos lá, Então né? eu tô assistindo, e aí do nada ele chega pros caras e fala assim, ô fulano, vem cá, me segue. E os caras, que eu? Vem, me segue, anda comigo. E os caras, sério? E larga tudo e vai. É isso que ele quer. Ele quer gente que... Como aconteceu comigo. Eu fui convidado, alguém abriu a boca, se deixou usar. E Jesus, ele, através daquelas palavras daquela pessoa, me convenceu. Eu fui duro por muito tempo, fui duro por algum tempo. Mas quando eu falei assim, Jesus está aqui, é para ti, eu me abri. E é o que falta acontecer com as pessoas lá fora. Eu falava com o Léo também, só que não é esse Léo, é outro Léo. Já conhece. Uhum. A gente falava sobre pessoas que, agora falando de religião, né? Tem outras religiões diferentes, que tem outras crenças. As pessoas, elas buscam nas religiões, e quando eu falo nas religiões também inclui a religião evangélica, a católica, elas procuram na religião aquilo que a religião não pode entregar para elas. Elas procuram na religião aquilo que só Deus, só Jesus tem para entregar. Aí elas vão, elas fazem procissão, elas fazem vigília, elas fazem isso, faz aquilo. Faz uma negociação. Mata bicho, dá oferenda, faz, sei lá, faz caminhada. Tem pessoa que, vou fazer uma caminhada para Jesus. Só que não é aquilo ali, ela não tá por Jesus, ela tá por algo que alguém, tipo assim, ela tá por uma religiosidade. Como tem a procissão do Bastião, tem a caminhada para Jesus. Vai ter o que vai na caminhada para Jesus, que vai ser o religioso. Então, Claro que sempre nós queremos que a grande maioria são os que não vão por religiosidade, né? Mas nós vamos ter uma grande... Tem pessoas que procuram por sim, isso. Porque nunca foi que falado. não vivem, por isso que vê um negócio pesado. Por que a gente está fazendo isso aqui hoje? Para falar para as pessoas e mostrar que tem que o caminho único... E ele mesmo falou, né? Eu sou o caminho. Ou seja, não é a igreja A, B, C ou D que é o caminho. É Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem uma verdade, não tem uma verdade exata. Eu escutei muito em várias igrejas. Não, porque nós somos a certa. Nós somos a melhor. Tem uma que eu frequentei na minha adolescência. Que Alguma, nós né, somos. alguma já, né? Eu vou falar a frase que eles usam, mas não vou falar nome. Nós somos a única igreja verdadeira. E eu falei, aí hoje eu fico pensando, velho.
A única igreja verdadeira é a gente. Somos as pessoas que são os cristãos. Eu não posso pegar uma placa, bater em cima dela. Não, essa aqui é a placa que vai me salvar. Porque a madeira... Quase desmontei o estúdio. Perdão, Cris. Mas não é a placa que vai me salvar. Sim, não é. É a força superior que vai me salvar. É Jesus. Então não tem... Isso aí entra uma outra coisa. Até eu tava pensando aqui, vendo alguma coisa para falar, né? Coitado na hora, né? Não tô com pena na hora. Mas falando de Jesus, né? Jesus estava entre a multidão, né? E tinha uma pessoa que queria vê-lo. Queria conhecer Jesus. E no meio da multidão, como ele era de baixa estatura, ele não tinha como... Como é que eu vou ver no meio de um monte de gente? Ele queria conhecer, estava ansiando conhecer Jesus. Né? Mas ele era um cara que era muito julgado, muito apontado. E Jesus, a maioria das vezes, se tu olhar no livro, ele vai mencionar pessoas que eram acusadas, que eram apontadas. Normalmente ele usava essas pessoas. E daí Zaqueu subiu, uma figueira braba, que não era fácil. E subiu e viu a Jesus. A decisão de querer conhecer Jesus. Às vezes falta na gente isso. A decisão de querer conhecer Jesus. Né? Não só da boca para fora, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, mas não consigo, eu quero ir, mas sempre aparece alguma coisa. Às vezes as decisões elas têm que ser fortes, vai doer, vai doer um pouquinho. Só que tudo que a gente pode viver em Jesus é grande. Zaqueu aceitou, Jesus foi posar na casa dele, conheceu ele intimamente, e daí foi lá, devolveu tudo que ele pegava, ele devolveu muito mais para as pessoas. E teve uma mudança de vida. Então, se a gente decide realmente, algumas coisas vai acontecer no nosso meio que às vezes no momento não seja bom. Como foi subir na árvore, provavelmente ele deve ter se machucado, creio eu. Mas depois ele teve uma intimidade concreta com Jesus. Ele conheceu a Jesus e a vida foi mudada. Eu acho que parte disso também um passo de fé que tu tem que dar. Um começo. Tem que ter um começo. As pessoas... Pode falar, né? O interessante do conhecer a Jesus com intimidade. Isso me traz na memória, baseado no livro que o Jairo falou, em relação a um dos companheiros de Jesus ali, que caminhava do lado dele, pertinho dele. Era o cara que fazia demais. Aos nossos olhos, ele era um cara que fez muito. Então, pescador fez muito. Então, quando ele andou com Jesus, ele fez de tudo. E, inclusive, até puxar a espada para defender Jesus. Só que, pelo peso que tinha o ambiente da religiosidade, que naquele momento estava sendo gerado pelo povo ali, o pessoal que queria a crucificação de Jesus, ele se perdeu no entendimento que ele tinha de quem era Cristo. Tanto é que ele volta a pescar. Em um momento ele está andando do lado de Jesus, vem a pressão da religiosidade, ele decide voltar a pescar. E ele não serve mais para pesca. Porque está fora do propósito. Fora do propósito. Então, precisa Jesus chegar naquele ambiente e dizer para ele o seguinte: joga a rede do outro lado. Aí entra uma coisa que agora é um detalhe interessante. Agora deu chorar agora. Agora entra uma coisa interessante. Porque a gente falou de pessoas que viveram religiosidade, mas tem pessoas que conheceram a Jesus. Mas em seu determinado ponto, daqui a pouco, deu uma quebrada. Deu um baque. Aí, cara, uma coisa eu posso afirmar com certeza, usando eu como exemplo. Tá? Vou dizer isso tranquilamente para vocês aqui. Cara, uma vez que o cara te chamou pra fazer algo, não interessa pra onde tu vai, é pra aquilo ali que tu foi chamado. Não adianta, cara. Tu pode tentar fazer o que for, não vai passar o tempo, tu vai estar diante dele dizendo, me usa de novo. Eis-me aqui. E isso faz lembrar também do povo que andava. E isso foi meio que geral.
A pressão do momento de crucificação de Jesus foi tão grande que atingiu a todos. Sim. Porque na caminhada na estrada, os dois que caminharam com ele, conversaram com ele, não entenderam que era ele. E lá adiante, pô, peraí, mas o jeito que ele fala é Jesus, era Jesus. Entende? 3 dias só, né? E é rápido. Então, isso demonstra que daqui a pouco o peso da pressão que muitos que vão assistir, que estão assistindo agora, o peso da pressão que fez vocês parar no meio da caminhada, daqui a pouco vai ser um motivador para levantar vocês lá na frente. Entendeu? Por causa que não há como eu subir numa figueira brava, me espinhar todo e não ter um laço de intimidade com Jesus a ponto de conhecer quando é ele que está falando. E daqui a pouco ele falando é um chamamento de volta, né? E para viver muito mais em Deus, sem o peso da religiosidade. Sem o peso da religião. Aí, cara, aí vai entrar agora no que eu queria que nós falássemos, né? Nesse primeiro momento, na nossa primeira ideia. Isso tudo aqui foi uma introdução do que é para ser o Igrejados. Vai 3 tá? horas, galera. Da ideia do que é para ser o Igrejados, entendeu? De que não importa quem tu é, o que tu fez, o que tu deixou de fazer, Jesus é o mesmo para todo mundo. Tá? Ele é igual para todo mundo. Mas no primeiro tópico desse nosso primeiro podcast, a primeira coisa, o primeiro assunto que eu queria fazer um negócio aqui agora... Loqueada, uma girada um pouquinho. Cara, é uma palavra que nos dias de hoje, na geração de hoje, ela chega a ser uma palavra que gera briga, discussão. Honra. Gera dor. Gera dor, gera... Que ela é confundida com muita coisa. Muita coisa. Que é a tal da palavrinha honra. Tá? E aí tu falou aqui agora, por exemplo, lá dos dois lá que estavam conectados por causa de Jesus. Nós 4 aqui estamos conectados nessa ideia. Na verdade, né, nós 6 aqui, né? Temos 6. Os nossos operadores fora de visão, né? Mas são importantíssimos para nós, né? A dona Bruna e o tio Cris. Nossa equipe de Hollywood. Exatamente, é outro naipe, né? Mas nós somos conectados, e esse podcast gerou porque nós somos conectados por uma coisa: Jesus. O troço é louco, né? Não era agora tu vai ter que me contar como tu conta pra galera o que aconteceu pra gerar esse podcast aí, meu. Ontem à tarde eu vim falar com o Cris aqui no estúdio, que eu tinha que pegar o material que eu tinha deixado aqui. Cheguei aqui na frente 1h da tarde, acho que era. E aí fiquei com o celular ligado, carregando no carro. Eu acho que esqueci a luz ligada, como sempre. Meia hora. E quando o Cris chegou, eu vi que o rádio começou a falhar, a música. Eu falei, cara, tô sem bateria. Chovendo, eu tentando ligar o carro. Desliguei o carro, fiquei uns 20 minutos no carro, nada do carro ligar. Falei, já era. Chamei o Cris no WhatsApp, tem cabo? Não tem. Chamei uns 10, tem cabo? Não tem. Aí eu lembrei do Jairo, falei, o Jairo trabalhava aqui perto, se tiver ali, vai me socorrer. Liguei pro Jairo, mandei mensagem pro Jairo, o Jairo entendeu que eu tinha o cabo, que ele tinha o cabo, aqui, eu disse, não, vou lá, cara. Chegou aqui na frente, não tinha o cabo. Eu falei, tá, e agora? Vamos fazer o quê? Não, vamos empurrar. Aí empurramos, o carro pegou, largamos o carro na frente, entramos aqui e viemos falar com o Cris. E aí, nisso tudo... O Cris trancou nós dentro do estúdio primeiro, chaveou a gente no estúdio. Falou assim, agora a gente vai conversar aqui. E começamos a conversar. Quando vê, o Jairo, vamos fazer isso. E estamos aqui hoje. Vamos fazer, mas vamos fazer isso é pra hoje, né? Algo que a gente pensou assim, semana que vem, final do mês, de ontem pra hoje o negócio vem. Então... Algo que não era para acontecer. Eu não ia vir aqui falar com o Cris, eu não ia... No nada, eu tava lá perto lá em cima, perto do Posto Piranga. Falei, eu vou lá falar com o Cris. Pum, desci aqui. E aconteceu tudo isso. E hoje a gente tá aqui. Não, e o interessante é que eu adotei a ideia porque... Hoje a mídia social ela tá muito gritante. Então não existe outra maneira da gente tentar atingir
o maior número possível de pessoas que não seja usando as ferramentas que tem. Daqui a pouco, no início, vai ser meio devagarinho, meio complicado até se ajustar, porque a gente nem se apresentou, né? A gente chegou falando. Mas acredito eu que seja uma ferramenta abençoada e uma maneira de atingir mais pessoas, né? E de uma forma mais atual, que é usando a mídia social, né? O Naor disse, eu quero estar junto, eu preciso estar junto. Eu achei até que eu não ia ser convidado. Foi bem assim. Quando eu vi hoje, 1h da tarde, o Jairo me manda, Dan, 2 horas começa a gravação. vai gravar. Eu falei, como assim, cara? Porque não me avisou ontem. Me preparar, já na hora, o inconsciente dizendo, foge. Não vai. Somos 2. E aí eu falei, não vou ir. Desmarquei algumas coisas que eu ia fazer. Hoje é feriado, eu ia trabalhar, mas eu falei, não, Dia vou do ir. gaúcho, parabéns, Zé Gaúcho. Parabéns aos gaúchos. Então eu ia trabalhar, não ia nem vir. Falei, não, peraí, é pra Jesus. E eu vou lá, vou fazer, alguém vai ser tocado com isso. Alguma alma vai ser ganha com isso, então eu vou lá. E aí vim. Show de bola. Essa é a história do Porquê o Igrejados, né? Esse Porquê podcast, Igrejados. né? Beleza, então dentro desse Porquê Igrejados, tá? Nesse último final de semana, a gente ouviu um sermão, eu creio que nós 4 estávamos no mesmo local, a gente ouviu um sermão muito show sobre honra. Top demais, esclarecedor demais, cara. E aí, como eu sei que o Naor tá com a responsabilidade de replicar esse negócio, né? Eu sei que ele tá na responsa de replicar. Sabia que eu sou... Ô, Naor, como é que é? Como é que tu traria a honra que foi falado lá no... O Naor, ele já tá com as colinhas já, com as 8 folhas dele preparadas. Essas 8 folhas aí é um outro podcast. Essas 8 folhas é um outro podcast. Outra hora nós expliquemos isso aí. Mas, ô, Naor, o que tu ouviu lá de domingo, como é que tu traz isso pra quem não quer saber de igreja e quem já viveu igreja e saiu talvez por causa desse papo de honra? Só isso? Não tem mais alguma coisa? Só pra começar. Só pra começar. Não, cara, a honra, ela é um negócio muito fora. Dá pra se dizer assim, quando tu aprende a honrar a tua liderança, ou até mesmo teu irmão ao lado, não precisa ir muito longe, não precisa ser alguém que esteja à frente de algo, mas quando a gente aprende a honrar o cara que está do lado aqui, mano, coisas super abundantes acontecem na vida da gente. Inexplicáveis. Até o Jairo tava falando ali, cara, né, de como o Jairo, o Dan aqui tava falando de como aconteceu pra gente poder estar aqui hoje e tal. Eu fiquei sabendo disso aí ontem à noite, para vocês terem uma noção, né? Mas para vocês terem uma noção, cara, eu vim há pouco tempo de Xangri-Lá, né, de uma outra cidade. Eu não imaginava nem estar aqui em Venâncio e nem fazia noção do que o Senhor estava preparando para a gente aqui, para mim, para minha família. E bem sinceramente, bem sem entender mesmo. Lá eu criei raízes, ficamos 8 anos e meio lá. E lá, cara, foi um lugar onde eu aprendi muito, 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 muito sobre honra. Muito sobre honra. Lá o pastor é meu cunhado. Não por causa disso, ele me ensinou muitas coisas lá. Pastor Josequel, de repente alguém que Abração, hein, José? vai assistir e conhece ele. Um cara, homem de Deus, um cara uma pessoa que honra muito. Desde o início, a igreja, ele está hoje com a igreja sobre o pastoreio dele há 7 anos, se eu não estou enganado. Antes disso, ele era um cara que ele queria somente ajudar, somente honrar os pastores, a liderança, que ali ia apoiar de alguma forma, até que um dia Deus ele foi obrigado a tirar praticamente tudo, para ele entender que Deus queria usar ele para ser honrado naquele lugar.
Cara, e se vocês conhecessem como foi o início lá e como tá hoje, vocês vão ter a clara ideia do que é honra. Do que é tu honrar sem querer nada em troca e tu receber honra após isso. Cara, é um negócio exuberante. Tudo é da forma mais simples que existe. Como a palavra de Jesus é. A palavra de Jesus, eu vejo ela como simples. Muitas vezes nós complicamos muitas coisas. Nós queremos mudar ou inventar ou botar um tio a mais, uma vírgula a menos, para fazer um negócio mais bonito, mas não. A palavra ela é simples, ela é objetiva e ela tem que haver uma injeção de honra em todos. E não só com a liderança. Não fazer somente quando o meu líder está junto. Mas sim, quando o Léo me pediu, Laura, bato, junta aquele copinho lá, porque o lixinho no chão ali, o pessoal vai chegar gente aqui. E eu, quem tu é aí, Léo? Eu não vou pegar, cara, junta tu. Entendeu? Quando a gente aprende a honrar as pessoas que estão ao nosso lado, no mesmo nível nosso, aí que Deus opera de uma forma diferente sobre as nossas vidas. O interessante da colocação da ideia de honra é que no domingo à tarde, manhã à tarde, a gente fez uma dinâmica como Coisa de Naor. Coisa de Naor. Olha eu de novo. Fizemos uma dinâmica. Naor dando as ideias. Sempre. Fizemos a dinâmica e a dinâmica que foi proposta é que em relação a dar ouvido a quem está liderando alguma coisa. E não dar ouvido às vozes que falam ao redor que não lideram nada. E eu lembro que daí de noite, operando o som lá da igreja, a administração começou, mandei no WhatsApp pro Naor ali, ó. Palavra da tua dinâmica. Daí ele me respondeu ali, ó, alinhamento. E é exatamente isso. Quando há honra, há alinhamento. Então, Conexão. Conectados pela honra. É verdade. Então, e eu gosto muito de falar em chaves. Eu adotei para mim nos últimos tempos Não chaves. É o Chaves aquele que passava na TV, Não, né? chaves de aberturas de porta. Tá, então, existem muitos princípios relacionados à palavra liberada honra que nos possibilita muitas chaves. E é muita chave mesmo. É chave para quem é jovem, é chave para quem é adulto, é chave para quem é casado, é chave para quem é solteiro, é chave para quem tem empresa, é chave para quem tem estúdio, é chave para quem cria uma ideia de fazer um podcast. Então, é chave, mas tudo isso baseado em honra. Então, a gente tem um chaveiro honra e várias chaves penduradas. Então, só que a gente só pode usar ele a partir do momento que a gente faz o destravar desse ambiente de honra, né? Bem por aí, Dazinho. Tá cansado aí, Dan? Não, tô. Minha cabeça tá a milhão, cara. Não, mas eu já tô aí um negócio bem interessante, cara. Já que a gente... Vamos falar sobre honra, então. Eu olho para... Eu começo a pensar pessoas que eu conheço, que até eu já pensei isso, quando o assunto é honra. A honra pode ser cobrada, não? Eu posso pedir honra para alguém? Não, nunca. O Por que próprio não? Jesus disse, né, que a gente não sentar tiver numa mesa, não sentar nos lugares de honra. Senta no último lugar e se o dono da casa te chamar, tu vai vir. Isso aí. Então, e tu não buscar, ele ensinou a gente a não buscar a honra. Honrar, mas não buscar a honra. Então, e como o Naor falou, isso é muito forte. É muito fácil tu honrar quem tá acima. É muito fácil tu honrar quem tem algo a te oferecer, quem pode te ajudar, quem pode te beneficiar. A gente está hoje na época de eleição. Então é muito fácil eu ir lá e honrar alguém. Não vou falar não, mas honrar o presidente. Ou honrar o filho dele, honrar alguém que esteja ligado a ele para tirar benefício disso.
Só que eu ir lá e honrar alguém que não vai me ajudar, alguém que não tem como me ajudar. Alguém que está numa posição que está abaixo da minha, alguém que está numa situação que não vai ter como nem me dar um pedaço de pão que seja. Entendeu? E essa é a honra que Jesus vem para ensinar. Essa que é a honra mais difícil, mas é essa que é a verdadeira, né? Então quer dizer que Jesus, religião e honra, dá para se dizer que é uma questão de escolha, como o Naor falou antes, e não uma cobrança. A religião é uma escolha também. Se tu quiser viver escolha. com base na religião, se tu quiser viver a vida de Jesus, se tu quiser viver a honra, é uma escolha. Mas não pode ser imposta, então, Léo? Não, honra jamais. Embora alguns tentam colocar a honra, baseado no que ele falou, como bajulação, né? Ou barganha. Eu faço para receber. Tipo, eu sou um entendedor em determinado assunto, então eu vou me oferecer para fazer esse serviço, entendeu? Existe uma colocação relacionada a serviço e trabalho que agora eu não vou lembrar, que tem uma diferença entre um e outro, enfim. Mas eu vou fazer baseado no meu conhecimento para meu benefício próprio. Então não é uma honra. Mas quando eu faço... É uma barganha. É uma barganha. Quando eu faço dando o meu melhor para benefício de muitos, e no nosso caso aqui para benefício de difundir uma ideia que é ideia de reino, então aí sim eu estou honrando. Mas quando eu faço para simplesmente meio popular, para me aparecer, então não é honra, né? É bajulação. O interessante é que tu sempre tem a oportunidade de escolher a forma Exatamente. certa. Se tu quer barganhar com alguém ou se tu quer honrar ele verdadeiramente. Então tu tem a escolha. Tu tem a livre escolha ali de fazer de qualquer uma das duas formas, né? O que chamou a minha atenção no domingo foi a questão de estar conectado em honra, é que daqui a pouco existe coisas, situações que vão te pressionar, vão te doer, mas por estar conectado em honra, tu permanece, entendeu? Então eu sofro a pressão, sofro a concentração e eu tenho uma constância eu permaneço. Então, isso me chamou muita atenção, porque daí é naquele lugar que daí vai surgir o diferencial para aquilo que Deus te chamou. Então, eu sofro uma pressão, mas eu permaneço. Então, eu até, na troca de lugares aqui, eu recebi o chimarrão naquele cantinho lá, troquei para cá. Quase que eu fiquei sem chimarrão. Mas foi ali que eu recebi o chimarrão. Então, eu trago ele comigo, mesmo que me custe o deslocamento de lá até aqui. Mas eu continuo segurando ele. Porque eu recebi ele lá. O guri é bom, né? Mas, cara, pensando... Tava quietinho. Mas pensando nessas ideias, aí me veio uma analogia agora, cara, que a gente tá falando de honra, mas o contexto era conectados pela honra, né? Conectados pela honra. Conexão, cara. Agora, vamos separar honra e conexão. Conectados, cara. Nós falamos antes que, no início desse podcast, que a ideia dos igrejados é dizer que igreja é o todo. É o nós. Nós somos igreja. Não é um prédio, não é aquela denominação lá, não é Shangri-La lá com o pastor Ezequiel, não é. É todo. É um todo. Então a gente pode usar como analogia o nosso corpo humano. Não é? Não dá para usar? Dá. Porque todo o nosso corpo, todos os membros estão conectados. Tá? Então, imagina que a minha cabeça ela tem um tipo de pensamento. Todo o meu corpo entende que a minha cabeça é cabeça. E ela tá ali para isso. Mas o pé acha que não. O pé acha que não, que ele tem vida própria e que ele não tem que honrar ninguém. Quer andar ao contrário. Ele quer andar ao contrário. Imagina se o cara... Imagina se o Jairo consegue andar. Virou curupira, pé vindo para trás. Entendeu? Aí... Aqui a gente está falando num contexto de corpo. De corpo. Mas digamos daqui a pouco lá no ministério de louvor, ministério de oração, numa célula, num grupo caseiro, num culto, numa conferência, seja lá o que for, numa equipe de liderança. Então quer dizer que se essa conexão não estiver bem alinhada, provavelmente o corpo nem vai andar. Dá para se pensar isso? Tô perguntando.
Tô fazendo uma analogia e perguntando pra vocês aqui. Se tem uma parte desse corpo que não tá conectada em honra, ou ela não pertence ao corpo, ou o corpo não anda, o que vocês acham? Eu acho que a gente tem um conflito, né? E nesse conflito, certamente o corpo não anda. Pra pessoa entender melhor, é como se tu quebrasse o pé, né? Mas aí entra O pé tá ligado, mas ele tá ligado ao corpo, mas ele tá... Em questão de um pé quebrado, entra uma outra ideia. De que o pé quebrado, a minha mente, ela entende que o pé tá quebrado. Então, se ela entende... Ela respeita isso. Ela respeita isso e ela começa a agir... Se adapta. Nem questão de adaptação, porque a adaptação pode vir à prótese. E a ideia da prótese é outra história. Os caras estudam A mente trabalha para que aquele pé não sofra tanto dano. Então, um pé daqui 30 dias ele vai estar show de bola, pronto para usar ele de novo. Então, quando a mente entende que um pé quebrado, um membro quebrado precisa de maior atenção, a gente faz um podcast. Vocês pegaram a visão? Cara, o Léo é bom, meu. Caraca, meu. A gente faz um podcast. E então a mente trabalha e o pé se regenera. Em questão da prótese, é a gente tentando adaptar um pé que não serve mais. Então, e nisso o livro do Jair é bem claro, que é o nosso livro, a nossa base, é o nosso manual. Ele é bem claro que se o pé faz errar, então, se o olho... Corta ele fora. Então, em relação a Só porque o chimarrão tá bom. Em relação a quebrado, então a gente trabalha para que melhore. Vai dar boa. E para que sim não haja o conflito, né? Então é um corpo em harmonia trabalhando em conjunto. Cara, então esse Conectados pela Honra, cara, a gente tá falando tanto... É bom viver em honra, porque te libera chaves. Muitas. Pra tu viver coisas, como o Naoro falou, inexplicáveis, anormais. Mas também não viver em honra quer dizer que tu corre o risco de... um corte? Cortado fora. O troço é forte. E o interessante é que isso não é algo nem nosso. Não é eu que estou falando. Não é o Naor que está falando que... Naor tá emocionado aqui. Se não serve, é jogado fora. Nervoso, assim. O nosso manual diz que o morno não serve. Não serve. O morno não serve. Ou tu não tá, né? Ou tal não é. Ou é ou não é. Não existe meio termo. E o interessante é que não existe meio termo, a gente pode ser os microfones que a gente está usando aqui. Se não há uma boa conexão do cabeamento, então aquilo que a gente está falando aqui não sai de forma audível para quem está ouvindo. Então, se não há uma conexão boa naquilo que está sendo comunicado, de repente tem muita gente que não está ouvindo. Então, é um sinal de alerta para daqui a pouco para nós todos. É um todo. Nós, como igreja, uma boa conexão faz com que a gente seja bem ouvido. Galera, 1 hora de podcast, galera. E agora que a gente está começando a alinhar a conversa, meu. E dentro disso que vocês estão falando, surge mais várias polêmicas já no meio, cara. De pessoas que vivem dentro da igreja, de pessoas que não querem saber de igreja, de pessoas que estão magoadas com a igreja. Caramba! Muita coisa. Onde tem bastante gente bem conectada, outros mal conectados, outros com os conectores quebrados, outros tentando adaptar a conexão. Mas Aconteceu comigo domingo isso, ouvindo a pregação de honra. Como se Deus me cobrasse. Não foi o pastor, não foi alguém, mas Deus eu numa oração, pedi algo. E na hora, nessa mensagem de domingo, na pregação de domingo, veio como se fosse uma cobrança. Porque eu havia tido um direcionamento. Jesus tinha me dado uma ideia, vai, faz isso. E eu fui postergando, né? Fui deixando. E a arte do brasileiro de procrastinar é inacreditável, né? Sempre procurando uma desculpa para não fazer. Aconteceu comigo de não fazer. Daí Deus me deu a ideia, faz isso. E aí eu falava, não posso fazer porque eu não tenho tal coisa. Não posso fazer porque eu não tenho tal coisa. E aí fui deixando. Chegou domingo,
Pô, tomei uma voadora com os 2 pés nos peitos, assim. Eu falei... Se eu não fizer, daqui a pouco eu vou estar me desconectando, porque eu não estou honrando. Deus me deu uma direção, Deus me deu uma chave, e eu não estou girando a chave. Como é que a porta vai abrir? Como é que eu vou chegar onde eu quero? Como é que eu vou continuar conectado se eu não estou honrando? E aí E o que aconteceu ontem? Aqui, essa situação toda que aconteceu... Moveu ela. Deus dizendo assim, ó, cara, faz, eu te falei, faz. Aí hoje de tarde o Jairo me manda mensagem de novo, faz o que eu tô te falando para fazer. Chegou aqui, a gente não tinha um tripé para botar o celular. Então, tipo, Mas não, tinha uma a desculpa Bruna. para não fazer, uma desculpa pra não fazer, uma desculpa exato. aí outro dia. Não, pega, se não dá, faz com a fita. Cara, E o negócio tá aí acontecendo. Making off aqui bomba, gurizada. Deus dizendo Meu assim, ó, Deus. não espera a No final condição vai perfeita. ver. No final vai ter. Não espera a condição perfeita para fazer. Faz com a condição que tu tem e aperfeiçoa ela. Então, às vezes a pessoa fica deixando de fazer as coisas para Deus e isso acontece. Por que a gente tem muitos que não estão mais indo, hoje já não são mais, não fazem mais parte da igreja? Porque um dia elas se deixaram, foram se desconectando aos poucos. É aquele cabo que vai mexendo e ele vai quebrando um pouquinho, ele vai dando o primeiro, ele vai dar só um curto. E daqui a pouco ele vai falhar um pouquinho, mas tu mexe, ele funciona. Só que vai chegar um momento que de tanto tu mexer ali, ele desconectou e ele quebrou tanto que ele não vai mais passar o som e não vai mais ficar bom para quem tá ouvindo. Pra quem tá ouvindo. Então, aos pouquinhos, a pessoa vai perdendo a conexão porque ela deixou de honrar a Deus nos detalhes. E a honra para Deus não é ir lá e subir no altar e fazer uma pregação e tomar a ceia. E não fazer isso, ou não fazer aquilo. Ou não fazer aquilo, ou não fazer a tatuagem. É nos detalhes, é naquilo que Deus já te falou. É isso aqui. Aí tu... Às vezes a pessoa se apega... Vamos só dar uma pincelada no que a gente falou. A pessoa se apega na religião, vira um religioso do caramba ali que não faz nada, que só obedece o manual que um homem escreveu e não obedece e não honra a Deus. Não vive honrando, não vive uma vida de honra. E aí fica desconectado. Cara, e entra um negócio que o nosso mano André, famoso André Bayerle, comentou um negócio lá no nosso momento domingo lá, né? Ele comentou um negócio muito interessante, cara, que é real, velho. É Bayerly. Como eu posso dizer que eu não sirvo a homens, eu não honro a homens, mas eu honro a Deus que eu nem vejo? Nem vejo. Como eu faço isso? Como é que eu posso dizer assim, cara, a Bruna é minha líder no negócio lá, né? Que não vou dizer, né? Não sei nem o que a Bruna é minha líder. Mas a Bruna não é minha líder. A Bruna é minha liderada, digamos assim, tá? Mas eu não vou honrar ela porque ela é ela que tem que me honrar e ponto final. Mas a Deus eu honro. Porque aqui, vamos usar um questionamento, seria assim, ó, agora. Tu não consegue honrar o teu líder, mas diz que honra a Deus. Tu não consegue honrar o teu pai e diz que honra a Deus. Tu não consegue honrar o teu chefe, mas diz que honra a Deus. Tá? Aí que já é um problema. Agora vamos entrar um pouquinho mais profundo nesse negócio. Tu não consegue honrar o teu irmão mais novo, mas diz que honra a Deus. Tu não consegue honrar o teu liderado, mas diz que honra a Deus. Como fica isso, cara? É tenso, cara. E aí o negócio... Só para deixar uma coisa bem clara aqui também, que nós comentamos aqui sobre ser cortado e tudo. Eu tenho para mim que tu ser cortado da igreja em si, da vida, Jesus, tá? Porque uma vez Jesus entrou na tua vida, ele nunca mais sai. O único momento que eu acho que tu vai ser cortado é o dia que Jesus olhar para ti, cara, tu não serve mais aí, deu, acabou, vem. Enquanto tu tá aqui, não interessa o que tu tá fazendo. Tu tá vivo, tu levanta, todo dia respira e tu já viveu igreja uma vez, tu já conheceu Jesus uma vez, tu é igreja até hoje. Tu ainda tem os cabos não estão totalmente rompidos. Ainda há oportunidade de um conserto. Ainda há uma oportunidade de uma reconexão. Tamo aí, LM Segurança. Isso é merchandise. Isso é merchandise. Mas entendeu? Mas aí que eu digo, cara, como é que eu vou fazer, cara? Eu honro a Deus. Eu ouço isso muito, cara. Não vou honrar as pessoas, cara, mas vou honrar a Deus.
A questão honra, sabe, gente? Teve uma ministração uma vez do pastor Josequiel mesmo, em uma escola de líderes lá, que ele falou muito ali sobre a eternidade e tal. E daí ali ele nos trouxe uma revelação sobre a eternidade, que ela pode ser vivida hoje já. E como se faz isso? Pela honra. Única e somente. Então, quando tu honra o teu liderado, honra o teu maninho mais novo, honra a Bruna, honra qualquer pessoa que seja, né, entre aspas, abaixo de nós, porque nós somos os mesmos, tu começa ali a viver a eternidade. O interessante é que, voltando à conversa do Dan. Danata, mas não é mais difícil de falar. Depois a gente vai se apresentar, tá? Voltando à conversa dele, em relação à honra que libera as chaves. E eu tenho um louvor, uma música, que eu fiz pra mim um norte. Embora que a gente tenha que ser baseado em palavra, Bíblia, né? Mas a música em si, para mim, ela traz uma revelação muito grande. Que a música diz o seguinte, que eu te vejo em tudo, em relação a Jesus. Eu te vejo em tudo. Então, ele falou, ontem eu estava aqui na frente do estúdio e o carro ficou sem bateria. Eu honro, eu tenho a chave, mas eu preciso de combustível e de bateria. E combustível e bateria é fé. Combustível de alguém que vive uma vida cristã. Esse é um baita podcast sobre fé. Esse nós vamos fazer. Esse nós vamos brincar. Vamos explodir, né? Mas então, eu tenho chave, mas preciso de combustível. E tenho que me mover em fé. Então, viro a chave, combustível, bateria, o carro funciona. E eu vou além, eu avanço. Em questão de pessoas que são cortadas, pessoas que cortam. Então, se tu tem um problema lá, o pé, tipo, não vai ser do acaso que o teu pé vai ser cortado. É um acidente, é uma ferramenta mal usada. Então, querendo ou não querendo, é um elemento que envolva alguém, um objeto ou uma pessoa. Então, uma consequência de uma ação. De uma ação de alguém. Então, e nós como igreja, o André sempre fala que é um grande hospital. Então, a gente tem recursos para daqui a pouco sanar essa dificuldade, né? E a única coisa que a gente não pode fazer jamais é adaptação, né? Nós, como pessoas, não podemos nos adaptar... Esse making off bomba, gurizada. Bomba demais. Porque a adaptação, ela não é algo original. Então, mesmo a gente sendo todos iguais, segundo a fala do Naor, se eu ficar tentando me adaptar e não viver, é como se eu não vivesse. Vai, Naor, agora tu pediu, vai. Tá com fome? Vai, Dani. Tava Ele almoçou muito cedo. Ele almoçou muito cedo. Tava sentindo uma cãibra. Tava dando cãibra. Ele almoçou cedo hoje, galera. Essa gurizada é top demais. Vamos ter que exercitar o corpinho. Mas é fruta. É fruta. É cálcio. Cálcio. Esse Não Cris cálcio, me mata. não. Essa Potássio, gurizada. sei lá. Ô, A Bruna pessoal, Bruna que é boa na nutrição, o que tem na banana de vitamina? Ferro. E aí, Cris? Ó, tu viu? Nosso acadêmico. Viu? A Bruna faz Nosso parte do negócio acadêmico. aí, ó. Olha só, galera, vocês estão assistindo a gente, escutando a gente aí. Cara, isso daqui, velho, essa brincadeira, essa negócio leve, isso é Jesus, tá? Todos nós aqui sabemos quem Jesus é, todos nós sabemos o que é viver com ele. Tanto é que a gente pode muito bem falar sobre honra e no meio da conversa sobre honra nós vamos comer uma banana. Comer uma banana. Que o Cris vai me trazer uma banana? Entendeu? Cara, Tava boa essa banana, vou te dizer assim. eu vou te dizer, Naor, depende quem é a religiosidade que te assiste e vai dizer que tu já tá excomungado já.
Pode acontecer. Né? Perdeu a salvação que comeu a banana agora. Mas, cara, isso é legal. E o Léo comentou antes também. Lá no início ele fez um comentário. Cara, de você que tá escutando a gente, você que tá assistindo a gente. A gente quer você aqui. Nós criamos isso daqui, os igrejados é pra você. Sabe? É pra tirar as tuas dúvidas. É pra... Cara, mas tem coisa que eu não concordo, cara. Não dá. Jário, isso não é legal. Naor, isso daqui aconteceu, não é... Beleza, meu, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Vamos conversar, né? Vamos Bora conversar, sentar meu. com nós aqui. A gente não criou algo pra levar você. Você vai lá pra igreja tal, pra Exato, rua que tal. fique bem claro, nós não estamos te convidando pra culto, pra nada Nós não vamos disso. te convidar pra culto nenhum. Nós só queremos te conhecer. Depois o Cris vai, mas nós não vamos. Brincadeira. Então, nós estamos aqui para ser um ponto de contato entre a pessoa e Jesus. Entre aqueles que nunca conheceram, nunca tiveram um encontro com Deus, nunca tiveram uma experiência, que tem sede. Eu escutei uma música essa semana, acho que ele fala assim, eu não trouxe nada para a mesa, a não ser uma fome e uma sede. E é bem o que aconteceu comigo. Na hora que escreveu. Na hora que escreveu essa compositor, música. ele trouxe só uma fome. Então, a gente está aqui como um ponto, uma ponte, na verdade, entre você que tem essa sede, essa pessoa que tem essa sede de conhecer Jesus, de conhecer algo a mais, que já buscou em religiões, que já buscou em outras coisas, que buscou em droga, que buscou enfim, que buscou no mundo inteiro algo a mais e que não tem esse vazio preenchido. Eu sempre... eu aprendi isso na escola, que não existe um lugar que não vai ser preenchido. Não existe um vazio. Existe um lugar que foi preenchido com algo. Preenchido incorretamente. Essa sala aqui, ela não está vazia. Tu olha assim, mas tem espaço. Não, aqui nessa sala tem oxigênio. Tem gás carbônico, tem algo nesse lugar onde a gente não está vendo nada. Ela não tá vazia, ela está preenchida. Então, tem pessoas que buscam isso, esse preenchimento, esse algo a mais, em tanta coisa, em outra pessoa, às vezes. Tem pessoa que ela fala assim, eu só vou ser feliz se eu tiver alguém do meu lado. Eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver meu carro, o dia que eu tiver minha moto, minha mansão, sei lá. Então, as pessoas colocam expectativas em outras coisas. Mas ela busca nas religiões, busca enfim, sei lá o que ela busca. Em regras? Só que ela não encontra. Ela só vai encontrar isso quando ela realmente conhecer Jesus. Então, nós estamos aqui exatamente para isso. Para fazer essa ponte, para fazer esse contato. Para apresentar alguém que hoje é nosso irmão, é nosso amigo, que a gente conhece. Que a gente pode falar dele. Eu não estou falando de alguém que eu ouvi falar. Hoje eu falo de Jesus porque eu o conheço. Eu sei quem ele é. Ele é tudo na minha vida. Ele é a minha expectativa. As minhas expectativas estão nele. Não são no meu pai, não é na minha mãe, não é na minha esposa, não é nas minhas filhas. As minhas expectativas estão nele. Então, nós queremos falar de alguém que a gente conhece. Não de trazer uma mensagem para daqui a pouco dizer assim, e sexta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, você vai estar aqui. Eu ia brincar, mas não vou. O Chaves, né? O interessante da ideia é que, como eu tenho aqui na minha mão um celular desconectado da rede 3G, desconectado do Wi-Fi, o meu, especificamente, 128 GB de memória. Somente. Bom, eu posso encher os 128 GB de memória de muitas coisas e achar que ele está cheio em relação ao quanto eu devo conhecer e andar com Jesus. Só que se eu conectar ele a uma rede Wi-Fi ou uma rede 3G, eu tenho acesso ao navegador de internet. E eu tenho muitas possibilidades que hoje ninguém consegue medir. A quantidade de armazenamento que eu posso ter em nuvem através da liberação de um acesso. Que hoje a gente traz através da ideia de podcast, que é uma quebra de religiosidade, um destravar de honra, para que a gente possa destravar
esse acesso em nuvem e aumentar a nossa expectativa em Deus, em Jesus. Show de bola, show de bola. Galera, tá bom o papo, tá? Tá muito bom o papo, mas realmente o negócio tá ficando... Antes que o Cris traga outra banana. Antes que o Cris traga uma maçã, eu já vi lá que tá se movendo. Dividir aí, daí. Tá? Mas assim, O ó... Naor já tá de olho na outra ali. Onde é que tá, Cris? Show de bola mesmo, cara. Naor, vou pedir o seguinte, cara. Nós vamos fazer umas consideraçõezinhas finais aí, então, tá? E eu vou, nas considerações finais, pedir para vocês se apresentarem. Nós nos apresentarmos, né? Então, por favor. Eu começo. Isso. Amém. Então, eu sou o Naor Nathanael Bayerle, né? Irmão do André Bayerle. Bastante pessoas conhecem ele aí. Tenho 29 anos. Estamos com Cristo aí desde pequeno. Tivemos uma passagem boa por Xangri-Lá, como eu comentei antes, né, onde aprendemos muito com pastores lá, e lideranças. Um deles que a gente mais viveu foi o pastor José Kel da Silva, né, que é um cara top demais. Vamos tentar trazer o homem aí. Certo, ó, Jesus. Ele vai estar ouvindo isso daí, já vai saber que o convite tá Boa ideia. registrado aqui já, o convite. O homem é forte. E não vai dar pra fugir. E é isso aí, galera. Esse sou eu. Eu sou Danatan Soares, sou natural aqui de Venâncio Soares. Tive uma passagem para fora, na região norte do estado. Eu fui pastor da Universal durante 7 anos. Tive uma experiência pregando a palavra para fora. E em 2016 eu saí, abandonei tudo, voltei para Venâncio Aires, comecei a viver uma vida totalmente diferente, ao avesso. Então, quando a gente fala aqui sobre conexão, sobre honra e sobre Jesus, eu conheci os dois lados da moeda. Eu conheci ele, eu tive um contato com o que era Jesus e eu fui cortado, fui arrancado fora, não por alguém, mas eu mesmo me arranquei, como o Léo falou. Então, fiquei mais ou menos uns 6 anos nesse desvio. Eu peguei um atalho, como acontece um pedágio, né? Tu fala, vou desviar do pedágio. Então, eu fui desviar do pedágio e me afastei. Fui parar lá em Xangri-Lá. E voltei. Então, voltei, conheci o Cris, que é nosso amigo aqui do estúdio. Tem um chimarrão bom. E o Cris me fez um convite. E a partir desse encontro, desse convite, como o Léo falou, nada é por acaso, te vejo em tudo. Eu vim fazer um podcast aqui no estúdio, conheci o Cris, que eu não sabia nem quem era, nunca tinha visto a latinha dele. E quando acabou a gravação, ele me falou assim, cara, terça-feira vai ter lá, tal, vai. E a partir dali, a minha vida com Jesus começou a... Como é que o Léo falou ali, como é que é o nome da empresa? Que faz a ligação. LM Segurança. Então, o cara... alguém veio, fez a conexão de volta e eu comecei a voltar. E hoje, graças a Deus, eu estou conectado com Deus de novo, com Jesus, por essa honra. E minha esposa também, nessa caminhada, veio comigo. Hoje, uma das maiores alegrias que eu tenho é saber que a minha esposa se batizou domingo agora, que minhas filhas estão no caminho. Algo que eu me preocupava muito, que era, porque minha esposa vem de outra religião e a minha preocupação sempre foi, o dia que eu voltar para Jesus, como é que vai ser? Ou a gente não vai ficar mais junto, porque o meu medo era que a gente terminasse, que a gente não ficasse junto e que eu vivesse uma vida longe das minhas filhas e dela. E Jesus foi tão bom que quando eu tomei a posição, que eu assumi, que eu voltei a honrar ele, vamos falar de honra, né? Quando eu voltei a honrar, Jesus falou assim, cara, pode deixar que eu cuido de tudo. E hoje a minha esposa tá comigo. Minha esposa hoje é de Jesus. Eu vejo nela, eu vejo Jesus nela, eu vejo Jesus nas palavras dela, eu vejo Jesus nas atitudes dela.
E eu sou grato a Deus muito por isso. Então, hoje eu sou um igrejado, literalmente, na palavra. Tenho 31 anos, não falei, né? O cara parece mais, é maresia. Pegou muita geada. Muita estrada de Disseram chão. que eu colhi bacheiro, nunca colhi, mas vai saber, né? Complicado. Então, Mas tenho. parabéns para quem sou faz casado com a Caroline Quadros Soares. Sou pai de 2 meninas, 2 princesas, a Caterine e a Catherine. E sou muito feliz por fazer parte dessa equipe aqui. Estou honrado e honrarei por fazer parte dessa equipe aqui. Show de bola. Leozinho? Eu sou o Leonardo, mais conhecido por Leonardo Bruisman. E sou o dono da LM Segurança. Entenderam o merchandising, né? Os guri. Há 33 anos de idade e decidi participar da ideia pela questão de poder alcançar algum público, né? E levar adiante aquilo que a gente pouco conhece em relação ao que é Deus. Então, hoje a gente conhece de andar com Ele, mas houve tempo que a gente andava desconectado. E estar conectado hoje, para mim, é algo muito gratificante, porque ele destrava bênçãos em nós, coisas que a nossos olhos parece impossível, né? E baseado nisso, eu acredito que vai ser algo bastante enriquecedor na vida de quem assistir e principalmente nas nossas vidas, porque o quanto de pessoa que pode passar por aqui para agregar em nós sabedoria, e o livro diz que buscai sabedoria como alguém que busca ouro e prata, que daí a gente vai achar o temor e o favor de Deus, e daí vai ser liberado a sabedoria e o conhecimento. Então, a gente está aqui para compartilhar ideias e seria interessante que as pessoas adotassem essa ideia e sentassem aqui com nós para trocar ideia de diversos assuntos. O homem quer conversar aí. O homem quer conversar. Bom, galera, eu sou o Jairo, né? O Jairo SS Macedo, Santos Speck, né? Tem um alemãozinho no meio ali. Casado também com a Karen, né? Tá lá. Eu apoio total sempre, né? Sempre. Nós só estamos... Se vocês esqueceram, não posso fazer nada, né? Não, tô brincando. Mas as nossas esposas... Não vai fazer igual o goleiro, aquele que errou o nome, né? As nossas esposas são fundamentais para hoje nós estar aqui, né? E... Cara, eu me criei em berço cristão. Eu e meu irmão, Marquinhos também, mais conhecido. Muito tempo eu fui conhecido como irmão do Marquinhos, não como Jairo, né? Mas enfim, né? As coisas acontecem. Ainda sou bem conhecido como irmão do Marquinhos, né? Mas, cara, nesse tempo a gente viveu muita coisa. Eu e minha esposa fizemos escola de missão, trabalhamos em plantação de igreja, pastoreamos jovens, pastoreamos crianças. Já fizemos bastante coisa, mas ainda nenhuma delas ainda dá para se dizer que a gente domina, tá? Porque a gente está aprendendo, né? Mas eu creio que tudo isso são coisas que vieram agregando para nossa vida hoje. E eu dizendo de mim mesmo, tá? Eu sempre tive um desejo muito forte de alcançar pessoas a qual normalmente não sentariam dentro de uma igreja, de uma célula, de um culto, de um grupo de oração, de uma reunião, sei lá, do que for. Eu sempre quis achar um jeito. E Deus me deu a graça de encontrar esses guri aqui, né, que são top. O Dan, a gente já tem uma história também. O Naor, a gente já se conhecia. Eu conheço o Naor lá da época, lá de trás, quando a gente ia lá fazer missão lá. Léo também, a gente se conhece há um bom tempo. E hoje nós temos também a honra, né? Nos sentimos honrados por esse espaço que a gente também está usando, né? Pela vida do Cris, né? Pela vida da Bruna. E aí a gente já deixa um abraço pro resto da família também, né? Pra esposa, pro pequeno também. E, cara, a gente gostaria muito, muito, muito mesmo, cara,
que vocês trouxessem mais assuntos. A gente está trabalhando, hoje a gente trabalhou religiosidade, Jesus e honra. Tá? Mas a gente quer conversar mais. Se tu aí que conhece igreja, ou teve um vizinho que era crente, que tu não quer nem chegar perto de igreja por causa desse vizinho, diz pra nós por quê. Vai lá no nosso direct, lá, né? Nesse Insta aí que tá aparecendo aí na tela. Aí. Vai lá, comenta lá, chama lá, ou até quem indicou esse vídeo pra ti, tá? Quem indicou esse vídeo pra tu assistir, chama o cara e diz, eu quero saber mais um pouco desse negócio aí, eu tenho dúvida disso ou daquilo, e bora, cara. Vamos lá, vamos avançar, meu. Eu quero dizer pra você que tá nos assistindo em 2 pontos, cara. Primeiro, a pessoa que ainda não conhece Jesus, você nasceu para conhecer Jesus. A primeira coisa que eu vou te afirmar, você nasceu para conhecer Jesus. E a segunda é que, se você acha que tudo que tinha para tua vida, essa foi uma das ênfases do sermão de domingo, tudo que tinha para tua vida acabou, eu vou te dizer que não acabou. Tá lá. Porque tudo passa, menos o que ele disse que ia fazer na tua vida. Então, nós somos prova disso, né? Então, deixo aqui meu agradecimento a esses guris aqui, essa equipe fantástica, top demais, tá? E também agradecendo muito pela vida de um cara que, falando de honra, para mim é fundamental para hoje eu viver o que eu vivo em Deus, que é o meu pastor, o pastor Edmilson, né? Que Grande fundamental para tudo isso, né? A fera. A fera, o cara que tudo vê. Mas enfim, e nós também queremos ter ele aqui também. Com né? certeza. Também vamos ter ele aqui também num bate-papo, né? Ele e Josequiel, acho que nós vamos ter que fazer um podcast só pros dois, eu acho, né? 3 horas. A gente larga os microfones. A gente sai larga, deles falando. mas é demais, porque a gente vai aprender muito. A gente vive aprendendo com eles. Mas enfim, tá? Isso que eu queria deixar pra vocês. E bora lá, começa a seguir a gente aí, começa a compartilhar esse vídeo aí. Cara, se tu conhece alguém que tem receio, que não gosta de igreja ou que tá magoado, cara, manda esse videozinho. Manda pro cara dar uma olhada, tá? E chama a gente também, a gente vai gostar muito de trocar uma ideia contigo. É isso aí, gurizada. É isso aí. Por hoje é só. Show de bola. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. E é isso aí. É isso aí. Valeu. É os Arrasta igrejados pra cima aí, que a gente vai vender curso. De instalação elétrica. Instalação elétrica predial. Valeu, Isso aí. acabou.